Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado a todos pela audiência, obrigado aos mais de 7.300 inscritos que estão aqui nos dando essa audiência maravilhosa, estão nos acompanhando, se inscreveram no canal e se você que não se inscreveu, aproveite, se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo com amigos, ative as notificações aí para vocês poderem receber os nossos vídeos, as nossas lives que a gente está tendo aí toda de segunda a sexta-feira. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito da derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, onde o Atlético Paranaense venceu por 1-0, a segunda derrota no Campeonato Brasileiro em 2 jogos. E dessa vez a gente tem alguns objetivos para falar a respeito e analisar a respeito do que o Thiago Nunes falou. Eu fiquei esperando até a coletiva dele para eu poder ter uma análise do que foi realmente o jogo, porque eu vi o jogo de uma forma e eu estava esperando pela coletiva para exatamente saber o que ele estava o que ele iria explicar, porque todo mundo viu da mesma forma. Então o Grêmio não teve transição no meio-campo, não conseguiu criar muitas oportunidades. Teve 2 oportunidades criadas com o Jonathan Robert, apenas 2 com o Jonathan Robert, mas não foram conclusivas, né? Ele entrou com o Luiz Fernando. Eu até fiz um vídeo aqui anterior a esse a respeito da substituição, da troca, né? Que ele tirou o Jean-Pierre e colocou o Jonathan Robert como titular e o Luiz Fernando como o jogador que ia jogar pelo lado. Na verdade, a troca foi do Luiz Fernando pelo Jonathan Robert, pelo Jean-Pierre, na questão de jogadores, né? E ele deslocou o Jonathan Robert para o meio campo para ser um armador. Deu certo, só que tem os méritos do adversário. O adversário veio e jogou com uma linha de 5 atrás. Ele mudou seu esquema de jogar no momento que eles chegaram na arena. Eles estavam jogando no 4-2-3-1. E nesse jogo ele posicionou, ele veio com 3 zagueiros, ele montou o time num 3-5-2, mas a sua linha defensiva traseira, a de trás, a primeira linha, veio com 5 jogadores na marcação. E aí o Grêmio precisa criar situações para poder conseguir fazer gols, chegar dentro no gol adversário. O Grêmio não conseguiu fazer isso, o Grêmio não criou e faltou aquela bola de fora da área, porque o Grêmio não teve uma grande chance, a não ser uma com o Diego Souza, que o Santos, né, o goleiro do Atlético, segurou no primeiro tempo. Depois do segundo tempo teve mais 2 bolas dentro da área, mas ninguém chutou de fora da área, não teve lances de perigo assim, porque eles estavam bem fechados. Então eles fechavam com 5 mais 4 na segunda linha. E o Thiago Nunes fala isso na entrevista, ele foi bem coerente, ele falou exatamente situações em que ele mesmo viu exatamente o que precisa mudar, e a gente percebe que o próprio Matheus Babi, que fez aquele gol com uma bola trabalhada entre linhas, né? Eles fizeram uma jogada por trás da zaga do Grêmio, e no detalhe, que foi o VAR que validou o gol, conseguiu abrir o placar. A lei do ex novamente, o Matheus Babi fazendo outro gol, né, em cima do Grêmio. Ele foi jogador do Grêmio, para quem não sabe. E depois ele atribui o Thiago Nunes os erros, a derrota, até por a questão, quando ele foi perguntado sobre os jogadores que voltaram, né, os 5 jogadores titulares, e aí ele atribui a falta de ritmo de jogo por conta de estarem positivados, ficaram afastados, e o Matheus Henrique, por ter vindo à seleção, ele não chegou a jogar 45 minutos. Tudo bem, o Matheus Henrique ficou 10 dias treinando, não jogou 45 minutos, ele estava bem descansado, e ele foi um dos destaques sim, no time do Grêmio, tentando armar, tentando marcar, porque ele estava como segundo volante, né, ou segundo homem de meio campo, e o Jonathan Robert um pouco mais à frente. O que faltou naquilo dali? O Ferreirinha ele não conseguiu desenvolver, porque o Atlético Paranaense, eu esqueci o nome do técnico do Atlético, ele conseguiu, ele fazia uma marcação dupla, ele deixava alguém marcando o Ferreirinha e um outro jogador na sobra. Então, quando ele passava por um, tinha o da sobra e tinha mais um, porque estava com 3 zagueiros. Era uma questão tática muito perceptível. E ele não conseguia trocar de função com o Luiz Fernando. Então, assim, o erro que eu coloco da derrota é a questão do posicionamento do Luiz Fernando. Foi bom ele ter começado? Foi, mas no primeiro tempo já tinha que ter visto que não deu certo. Então ele tinha que entrar no segundo tempo já com modificação. Ele poderia botar o Léo Chu, ele poderia ter colocado o Guilherme Azevedo, ele poderia ter colocado qualquer outro. Para poder fazer essa troca de posicionamento e fazer com que saia
E ele teve as ideias dele de entrar com o Ricardinho depois, que aí trouxe o Diego Souza para o meio para poder tentar fazer armação, que não estava mais um jogador armando, no caso, né, atrás, com a velocidade do Ricardinho para jogar por trás do zagueiro. Também não funcionou, porque o Atlético veio bem postado, ele veio bem treinado, e ele fez com a linha de 5 atrás e mais a linha de 4 muito próximas uma da outra. Então ele estava muito povoado. O que faltou? Lances de fora da área, chutes de fora da área. Esse era o objetivo que eles queriam de chute de fora da área? Sim, era um objetivo do Atlético. Mas o Grêmio não arriscou. Precisava arriscar, precisava ter alguém para fazer esse chute. Porque se o goleiro dá rebote, tu tem alguém dentro da área. Pelo menos teria mais uma opção, além de cruzamentos, além de tentar fazer jogadas em profundidade. E essas alternativas foi o que ele tentou explicar na sua entrevista coletiva, criar outros mecanismos para poder chegar dentro da área ou atacar o adversário quando vem fechado desta forma. Bom, ele tentou explicar e eu tentei passar aqui para vocês. Até fiquei muito preocupado porque são 2 jogos, 2 derrotas, o Grêmio está na zona de rebaixamento e ele precisa recuperar o quanto antes, o muito mais rápido possível. Precisa contratar um meia? Pode ser, mas da forma que vem jogando, o Jonathan Robert treinando e a volta do Darlan, você que chegou até aqui, vai dar mais qualidade no meio campo. A gente já sabe que o Jean-Pierre é um jogador para 15, 20 minutos, como ele fez hoje, entrou e não conseguiu mudar o jogo. Beleza? Se você chegou até aqui, então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo com amigos. Aqui é Grêmio.